Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal. A partir desse momento nós estamos começando aqui mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje nós vamos estar aprendendo a criar as chamadas URLs amigáveis. As plataformas, os aplicativos que nós criamos quando nós criamos a página e ele redireciona para as URLs, o próprio sistema faz URLs com o ID do conteúdo, né? O próprio YouTube tem isso também. E isso não fica muito legal. É por isso que você vê, por exemplo, lá youtube.com.br / um monte de número, porque ele puxa o ID do post da publicação que foi feita lá. E através das URLs amigáveis, que são feitas com a função de slug, que é uma função nativa do Bubble, a gente consegue renomear esses ID e deixar uma URL amigável ao usuário final. Tanto serve para um blog de publicações, que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje, como para você ter uma plataforma, um EAD, um SaaS seu, e você quiser redirecionar o teu usuário para um link de pagamento, em vez de aparecer aquele monte de informações quando ele fizer o redirecionamento, vai escrever lá na URL o que você desejar. Então vamos aprender essa função hoje, é uma função muito importante para os nossos aplicativos e que dá um visual mais legal e um ar mais profissional na aplicação. Para começar a aula aqui, para fazer a aula de hoje, eu criei uma tabela aqui no banco de dados de publicações, tá? Em que na publicações nós temos os campos autor, do tipo texto, data, do tipo date, descrição do tipo texto e título do tipo texto. A gente vai usar o campo título, né, para enviar para a nossa URL o nome da nossa publicação que a gente quer fazer, tá? Então, como que a gente faz aqui, ó? Ao clicar no botão gravar, né, se a gente for gravar, a gente vai criar uma nova publicação com os campos, tá? Autor, puxa do input autor, data, puxa do date and time picker, né? Descrição, puxa do multiline input descrição e título, puxa do input publicação título. Depois que ele fazer o cadastro, né? O registro no banco de dados, que são essas informações aqui, ó, o date and time picker, o input título, o input autor e o multi-input descrição. A gente vai setar a função aqui, ó, setThingSlug. O que a gente vai setar em cima do slug? O slug está aqui, ó. Quando a gente cria uma coisa no banco de dados, ele já tem nativamente no Bubble. Por exemplo, eu vou criar uma publicação para você ver aqui, tá? Uma nova entrada, por exemplo, ó, ele já tem aqui o campo de slug nativo. A gente utiliza isso aqui em qualquer campo, qualquer input que a gente quiser setar essa informação, a gente joga no slug, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, depois da gente criar uma nova publicação na nossa tabela de banco de dados, a gente vai setar o slug, né? Que vai ser o resultado do passo 1, criar uma nova publicação, e a gente vai puxar o slug do input publicações, o seu valor, né? Título publicações, que é desse input aqui que a gente vai puxar, ó, do título, para que seja carregado aqui na URL, certo? E eu também criei aqui um repeat grupo em que a gente consegue ver essas informações de publicações criadas, tá? Então tem o index, né? Tem o título, o autor e a data, tá certo? Se a gente visualizar aqui, ó, tá dessa maneira. Vamos criar uma publicação aqui, ó. Teste de aula, função slug. Função é slug autor. Vamos colocar aqui o autor, né? Lembrando que a gente só vai puxar aqui o do título para carregar na URL, tá? Anderson, né? E descrição vamos colocar aqui criação de URLs amigáveis, certo? E a data, vamos colocar a data de hoje mesmo. A gente cria, então já jogou aqui a primeira, né? Vamos fazer a segunda aqui, ó.
URL, né? Amigável. Vamos colocar isso aqui no título agora. Vamos colocar outro autor aqui, só para a gente fazer o registro, tá? Vamos colocar a data de amanhã, por exemplo. Tá os dois aqui, certo? Como que a gente faz agora? A gente vem aqui, cria uma nova página, tá? Vamos chamar essa página de publicação. Você pode chamar ela de checkout de pagamento, do jeito que você quiser, tá? A função que a gente está aprendendo aqui é criar o URL amigável. Então vamos colocar publicação, né? Publicações. Lembrando que não pode usar caracteres aqui, tá? Tem que ser publicações, coins, né? Vamos clonar ela da index, tá? E aí eu vou deletar isso aqui, ó. Não vai precisar, certo? Vou jogar esse título aqui centralizado, ó, só para a gente ver o título do blog, né? Ctrl E. O conteúdo da página, tá? Vai ser publicações, tá? O conteúdo da página em si vai ser isso. Precisa fazer dessa maneira, tá? Precisa setar o conteúdo da página. E aqui vai ser current pages, publicações, porque a gente setou que o conteúdo da página é publicações e título, então vai aparecer o título. Quando a gente carregar na URL, a URL que aparecer aqui vai aparecer o título aqui também, tá? Que é o título da publicação que a gente está fazendo. Então vamos, o que acontece daí, ó? A gente tem que fazer mais uma configuração aqui. Index, né? No repeating grupo, nós vamos pegar esses elementos aqui do repeating grupo, esses campos aqui, ó, né? Vamos agrupar eles. Arrange group element fix and container, a gente faz um grupo, né? Ao clicar no grupo, a gente vai abrir o workflow, vai dar um navigation, go to page, publicações, que é a página que a gente criou agora, né, para exibir os nossos URLs com o parâmetro de slug, e a gente vai enviar o current cell publicações, que é o título que a gente criou lá na nossa página, certo? Então vamos fazer um primeiro teste aqui, ó. Nós temos duas publicações já criadas, né? Então se a gente clicar na primeira aqui, ó, ele vai para a página de publicações e ele já carregou a URL amigável aqui, ó, teste de aula função slug, tá? Se a gente voltar aqui, ó, e vou no segundo, ó, novo teste de aula URL amigável, lembrando que é o título que está setado no slug lá, tá? Ele carregou a URL e já jogou o título aqui, ó. Certo? Para a gente fazer um teste de como isso é importante, basta a gente vir aqui, ó, na nossa tabela de banco de dados. Vamos pegar essa daqui, ó. O slug aqui. Eu vou deletar o slug. Olha o que vai acontecer. Vou salvar. Olha o que acontece imediatamente. Ó. Ele retira a URL amigável e ele mostra o ID que ele cria desse post que ele carregou, porque essa data que a gente enviou para a URL. Para que a gente volte a visualizar o URL amigável, vem aqui, ó, vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só que tem que o slug ele salva tudo em letras minúsculas, né? Sem acento e sem espaços, tem que ser contraste aqui entre cada palavra. Eu dei mole, podia ter copiado antes de deletar para fazer a demonstração, mas não tem problema, a gente consegue fazer assim mesmo. Ele já fez a mudança, aceitou, e aí, se a gente der um refresh na página aqui, ó, ele volta a aparecer. E também está no título aqui, como a gente setou que o conteúdo da página é publicações, a gente consegue puxar diretamente na página, sem precisar criar grupo nem nada.
Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu essa função hoje de criar URLs amigáveis para os nossos aplicativos. Ela pode ser utilizada para as mais variadas opções e funções que você quiser enviar o dado, carregar o dado no padrão do Slug para a tua URL. Se gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja conosco. Deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo a sua dúvida, crítica e sugestão. Essa dúvida aqui dessa função foi do Samuel, lá, que está lá no nosso grupo lá do WhatsApp do canal da Rincão Informática. Se valeu o teu joinha e você não foi inscrito, deixa a tua inscrição aí, ativa o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo. Você vai estar me apoiando a trazer toda semana conteúdo novo e de forma gratuita, tá? A gente já ativou a monetização no canal. Se você quiser apoiar de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro e vai ter duas opções de planos e você tem alguns benefícios de ser membro do nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso de forma gratuita, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal.